Olá, mais uma vez bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Hoje contamos com a presença do Mané e do Pedro Silva, que mais uma vez se junta a nós desde a Irlanda. E, infelizmente, o Bruno hoje não pode estar connosco, portanto vamos ser só os três a fazer este episódio das Palavras Cruzadas. Vou pedir ao Pedro se faz uma primeira oração para que Deus nos possa guiar no estudo da sua palavra. Oremos. Bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de, através dos canais de multimédia e do estudo da tua palavra, podermos partilhar mais sobre a nossa fé, sobre aquilo que tu fazes por nós, sobre o nosso entendimento e aquilo que tu queres para as nossas vidas. Que as pessoas que nos assistem possam elas próprias também aprofundar o estudo na palavra de Deus e, com a ajuda do teu Santo Espírito, encontrar a verdade e aquilo que elas de facto necessitam para a vida delas. São as graças que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos na nona lição deste trimestre, deste tema que é sobre a morte, sobre morrer e sobre a esperança futura. E nesta semana, digamos que saiu-nos assim a fava, não é? O tema que nos era proposto rever, digamos assim, eram as passagens, os textos bíblicos que, de alguma maneira, parecem ir contra aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende e que é muitas vezes também utilizado como versículos de referência para as outras igrejas que defendem uma natureza humana um pouco diferente, uma natureza humana na qual a alma ou é imortal por si só, ou quando da morte, digamos assim, que a alma vai para algum sítio e há de alguma forma um contacto entre a alma, o espírito, com, digamos aqui, o mundo terrestre, digamos assim. E hoje aquilo que nos é proposto é que nós possamos olhar com discernimento para estas passagens e tentar perceber o seu contexto, o seu significado, para percebermos então se efetivamente suporta ou não aquilo que é a doutrina, digamos assim, que a Igreja Adventista defende. É interessante que, numa situação destas, começamos logo com uma exortação da lição para sermos ágeis, digamos assim, no manejamento da palavra de Deus, no estudo da Bíblia, aquilo que é necessário para nós conseguirmos compreender bem estes desafios, estes versículos mais complicados que, por vezes, geram problemas de compreensão. E eu gostava de ler aqui este versículo de 2 Timóteo 4, 2 e 3, que nos diz assim: Paulo a falar com Timóteo e diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Aqui há dois pontos. Um é, tens que dominar a doutrina, tens que dominar a palavra, tens que estudar a palavra, ter um conhecimento para que possas ensinar aos outros e que possas combater aquilo que ela diz que é o oposto à sã doutrina. E não sei qual dos dois gostaria de falar aqui na parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola que sempre me impressionou, digamos assim. Olha, Pedro, eu posso dar o meu contributo também. Tu dizes que é uma parábola que sempre te impressionou. E eu vou ser sincero, eu é daquelas parábolas que sempre passei ao lado. E acho que isto tem a ver um bocadinho também com a lição desta semana e com a importância da lição desta semana, que é para pessoas que se calhar já há algum tempo estão na igreja ou que até nasceram praticamente já nesta educação adventista ou num lar adventista, nós estamos sempre habituados
a ouvir os nossos argumentos, os argumentos que uma interpretação adventista dos versículos, dos livros, das passagens que nós consideramos correta, mas muitas vezes não somos muito confrontados com outro tipo de interpretações sobre os mesmos versículos, ou sobre as mesmas passagens, ou sobre os mesmos episódios. E é antes de começarmos a entrar na primeira passagem, na parábola que tu referiste, eu acho que é interessante nós termos contacto com, efetivamente, também com o que é que outros acham sobre estas passagens, no sentido de nós podermos fortificar ou não o nosso entendimento naquilo que consideramos que é o correto. E, efetivamente, nós abrimos logo as hostilidades com esta parábola de Lázaro. E, efetivamente, a parábola de Lázaro, do rico e do Lázaro, diz, parece-me estar a remeter para uma vida após a morte, em que há um diálogo entre o céu, não é? E o inferno, digamos assim. Ou seja, vai-nos para uma leitura mais supérflua desta parábola, vai-nos remeter para a existência de um céu, de um inferno, onde estão pessoas num lado, onde estão pessoas no outro, e efetivamente isto colide com as nossas crenças, com as nossas doutrinas, com o que nós acreditamos. Agora, nós até tivemos a oportunidade, os dois, neste sábado, até falámos nisso também, quer dizer, as coisas têm que ser colocadas num contexto, não é? Todas as passagens têm que ser colocadas numa perspectiva de como é que foram ditas, para que é que foram ditas, para quem é que foram ditas e em que contexto. Neste caso, isto no fundo é o contexto. E não sei se concordam comigo, mas esta leitura desta passagem desta parábola do rico e de Lázaro, numa perspectiva não de parábola, mas numa perspectiva de evento com fundamentos de facto, que não de apenas de uma parábola, sai aqui, em alguns aspectos, muito coxa, não é? Principalmente que é, então, se o céu, são pessoas no céu a falar com o inferno, então estamos com dois lugares fisicamente aproximados um do outro, não é? As pessoas estão no céu, mas estão em contacto com, se calhar, pessoas conhecidas, entes queridos que estão no inferno. Então, mas que céu é este? Eu não sei o que é que vocês acham, mas, efetivamente, eu não deixei de sair daqui reforçado na nossa crença, reforçado na crença que acreditamos que, efetivamente, depois da morte não há um céu e um inferno, como muitos pregam, com base nesta parábola, porque, efetivamente, nós temos que perceber que, se assim fosse, então havia aqui muitos aspectos por questionar, por interrogar, por perguntar. Não sei o que é que vocês acham sobre isto, mas... Deixa-me só, porque tu acabaste de dizer uma frase, para quem não está no contexto adventista não vai perceber. Okay. E esperemos que hajam muitas mais pessoas que não do contexto adventista a acederem aos nossos conteúdos. Em primeiro lugar, nós adventistas acreditamos que de facto existe um plano maior e que há vida para além da morte. O que nós não acreditamos, ou que as nossas doutrinas fundamentadas pelo estudo da Bíblia, e não somos só nós, também essa outra nota, não somos os únicos, obviamente, que questionamos esta doutrina ou esta ideia de imortalidade da alma. Primeiro ponto, os adventistas não são os únicos. Em segundo ponto, nós também temos a esperança de que existe uma vida para além da morte nesta terra. Não existe, é da forma como a maioria das religiões preconizam, e muito menos acreditamos numa imortalidade da alma. Nós partilhamos, todos os cristãos e provavelmente até outras denominações religiosas, todos nós partilhamos da fé, ou de uma fé de que as nossas vidas servem um propósito maior do que vir a esta terra, procriar, deixar filhos e morrer e pouco mais. E, portanto, nesse ponto de vista, e porquê é que eu estou a fazer esta nota? Porque a própria lição nos fala sobre a forma como Jesus falava sobre os temas com
O trimensário fala-nos sobre isso, como Jesus falava com amor e como Jesus chegava às pessoas com a palavra e com o testemunho de uma forma conciliar e não a dividir. E nesse ponto de vista, nós temos muito mais em comum do que em contraditório. Nós todos, os cristãos, acreditamos que existe uma vida para além da vida nesta terra. E é essa esperança que nos anima a trabalharmos em sermos pessoas melhores e melhorarmos o nosso caráter. Essa era a segunda nota. A terceira nota, eu acho que era importante também, porque tu começaste por aí, Mané, que é o contexto. Eu gostava de ler um bocadinho, ou pelo menos dizer a quem está a assistir, que podem ler a parábola em Lucas 16, 19 a 31, e em que Jesus, obviamente, está ele a falar e que é interpretado por nós, quanto a mim bem, como uma parábola, mas por algumas outras denominações. E podemos até de ter mais tempo aqui, como aliás já estamos a ter nesta parábola, porque eu acho que esta é o sumo, depois todas as outras são um pouco para tentar justificar um bocadinho esta ideia. Então a parábola diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No verso 23 continua: E no Hades, o inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Este é o primeiro ponto que tu referes, a proximidade geográfica entre o céu e o inferno. É a ponta de um dedo, não é? Depois, o facto de a alma ou o espírito ter sede, supostamente também seria algo que não faz lógica segundo toda a doutrina da imortalidade da alma. Portanto, podemos padecer, segundo essas doutrinas, pode-se padecer de muitas coisas. Agora, necessidades físicas, digamos assim, não seria uma delas. Mas continuando. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe então Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, e depois continua a parábola. A ideia principal, e por isso mesmo é que é interpretado como uma parábola, precisamente é esclarecer, de certa forma, esta doutrina ou esta ideologia que o povo judeu tinha de que se tu és rico e se a vida te corre bem, és uma pessoa justa e que vais para o céu e estás nas graças de Deus, e se nascestes pobre ou miserável ou tens uma doença ou alguma coisa, é porque tu ou os teus pais tiveram um pecado tão grande que te impede de ter acesso a essas graças e um dia teres acesso ao céu. E, portanto, quando Jesus faz esta parábola, ele vem mandar tudo isto abaixo e diz que vai mostrar que o rico está de facto a padecer de tudo aquilo que seriam maldições, e aquele que teve uma vida de dificuldade e uma vida de sofrimento está de facto a ser abençoado por Deus. E portanto isto vem questionar esse paradigma, e é para isso que a parábola surge, em primeiro lugar, para questionar. Em segundo lugar, a parábola surge também para dar força à ideia de que tu não precisas de aguardar um paraíso ou viveres em função disto ou daquilo para tomares decisões. Tu já tens as instruções da Bíblia.
tu não deves viver em função de um paraíso que vais receber ou com medo de um inferno que possas vir a ter. Tu já tens instruções na palavra de Deus, tens instruções da parte de Deus para que tu tenhas uma vida feliz e para que venhas a beneficiar dessas bênçãos, quer, se não nesta terra, pelo menos na vida eterna. E daí que ele tenha dito, então deixa-me, por favor, avisar os meus irmãos, avisa para que eles não pensem como eu. Ou seja, o que Jesus está a dizer aqui ao restante do povo judeu é assim, para trás de vocês, aqueles que não entendiam isto que eu vos estou a dizer agora, esses já estão perdidos, estão perdidos. Agora, vocês ainda estão a tempo de lerem as profecias, de lerem aquilo que os profetas pediram e esperam de vocês e de se salvar. Portanto, não façam o mesmo que os vossos irmãos mais velhos que já faleceram. E esta é a base da parábola. Eu vou-me estender, mas depois também vou-me calar muito tempo, porque eu tinha muito sumo aqui e Mas, Pedro, só dizer-te uma coisa relativamente a isso, que eu estou a gostar imenso de ouvir, que é efetivamente, há aqui também esse aspecto que esta parábola não visa explicar o que é que cada um está a sofrer depois da morte ou não, ou o estado que cada um está exatamente aquilo que tu estás a dizer. Esta parábola é um alerta para os que estão em vida, de saber que quando chegar ao momento da sua morte, o seu momento da graça terminou. Exatamente. E que não há volta a dar. E que tem os conhecimentos suficientes, através, naquele caso, dos profetas, de todos os ensinamentos, para poder seguir o caminho e uma vida correta, não é? Quer dizer, o próprio objetivo da parábola está muito bem definido e não é nada explicar o que é a vida para além da morte, não é? Correto. E eu ia acrescentar, para depois passar a palavra a vocês os dois, que a mesma parábola e outros textos que são utilizados para consolidar aquilo que seria uma doutrina, que é a doutrina da imortalidade da alma, depois contraria-se ela própria, porque... ora bem, eu vou-vos dar um exemplo, dois exemplos até, porque há vários se estudarmos outras doutrinas. Eu tive a felicidade de, em Salt Lake City, visitar um centro de investigação genealógico. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias, o que eles é assim que se denominam, nós chamamos Mormon em Portugal, mas nos Estados Unidos é assim. São talvez os maiores especialistas em genealogia e têm os melhores registros do mundo e conseguem descobrir os nossos antepassados até N gerações antes. Porque eles acreditam que podem batizar-se em nome de antepassados que não conheceram ou que não conheceram a verdade bíblica e que por isso mesmo estariam, entretanto, neste purgatório ou neste inferno. Vamos dizer-lhe purgatório, não é a mesma doutrina deles, mas vamos chamar-lhe que não teriam acesso ao paraíso, mas que por força do seu batismo, e eles batizam-se fisicamente, não descem às águas batismais, batizam-se fisicamente por antepassados que nunca ouviram falar da doutrina da sua igreja, para que eles próprios tenham acesso à salvação. Da mesma forma, a Igreja Católica, que foi a construtora de toda esta doutrina, com o pagamento das bulas, inclusive, ainda hoje temos a missa de sétimo dia, que é muito comum, especialmente em Portugal, nos países de expressão lusófona, em que a missa de sétimo dia, supostamente, é para apressar o espaço ou aquele período de tempo que a alma poderia passar no purgatório. Para não estar ali tanto tempo, coitadinho, em incerteza, vamos fazer essa missa de sétimo dia, que normalmente é paga, tem um preço também, e portanto, mesmo não sendo paga, vamos esquecer, vamos supor, eu não quero estar a falar sem conhecimento de causa, não sei se ainda neste momento todas as paróquias cobram, ou pelo menos julgo que será voluntário o pagamento, não importa aqui. O que importa e que eu quero destacar é que esta parábola, o que está a dizer é que nada do que tu faças depois de morrer vai-te salvar. E, portanto, as mesmas ideias que pegam nesta parábola para dizer que a alma é imortal são as mesmas que depois constroem sobre ela para encontrar uma série de outros pretextos em que nós conseguimos ganhar a salvação para os nossos queridos que faleceram, fazendo alguma coisa, uma missa, ou isto, ou pagando aquilo, ou fazendo aquilo outro, ou batizando em nome dele.
quando a própria parábola que foi usada para construir esta ideia diz precisamente o contrário. Não há nada que tu faças porque tu já te perdeste, estás perdido, acabou. E, portanto, estas contradições só vêm reforçar o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus não se contradiz. E isto é que era a parte importante da lição e que vamos ter a oportunidade de estudar, é que, por exemplo, fala centenas de vezes em alma, a palavra alma, e nunca vem associada à imortal. Pela simples razão de que uma alma que é imortal não precisa da redenção do Salvador. Se eu posso interferir no sentido de salvar alguém, inclusivamente orar a santos que foram canonizados, pedir interferência deles, eu dispenso não só a intercessão de Jesus junto ao trono, que é esse o papel dele, como o sacrifício de Jesus na minha salvação. Porque se eu tenho a reencarnação, por exemplo, os espíritas que acreditam na reencarnação, eu tenho N oportunidades de ir purificando e melhorando a minha alma cada vez que reencarno. Não posso ser cristão ou não posso acreditar num Deus e ao mesmo tempo acreditar e defender essas doutrinas, porque essas doutrinas dispensam o sacrifício de Cristo, dispensam a sua intercessão junto ao Pai e o facto do seu sangue ser redentor, cobrir os nossos e lavar-nos dos nossos pecados. E com isto passo a bola. É verdade, eu concordo com a vossa explicação sobre esta parábola. E no fundo, digamos, uma frase que descreve de uma maneira, digamos, em forma de resumo, esta parábola é: o teu caráter só pode ser construído durante a tua vida e, portanto, depois de morreres não haverá hipótese de recompensar, de recomeçar, de alterar aquilo que não estava bem. Mas às vezes a nossa vida prende-se a pequenos pormenores e às vezes uma vírgula pode fazer a diferença se está antes ou depois de determinada palavra. E isso era o próximo texto bíblico que traz algumas dificuldades. Aquelas palavras que Cristo diz na cruz ao ladrão, e quando Jesus diz: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. O que eu achei interessante é que há duas interpretações sobre isto, não é? Uma que esta expressão quer dizer que Jesus estava a dizer a este ladrão na cruz que hoje ele estaria no paraíso com ele, portanto, havendo a morte, a alma ascenderia, ou o espírito ascenderia imediatamente ao céu, e portanto seria algo que não estaria de acordo com a doutrina da ressurreição, quer da ressurreição de Cristo, quer depois da ressurreição daqueles que já morreram a quando da segunda vinda. Isto por um lado. E por outro lado, o que eu achei interessante foi que, em termos gramaticais, não é possível definir se aquilo que Cristo está a dizer é, primeira hipótese, na verdade, eu hoje te digo que tu vais estar comigo no paraíso daqui a um tempo. Ou se, por outro lado, a versão 2, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pedro, mas pegando nas tuas palavras, e é engraçado que eu às vezes gosto muito destas palavras cruzadas exatamente por isso, porque às vezes estou-vos a ouvir e são exatamente coisas que eu também pensei. Sabes que no meio adventista, não estou a dizer genericamente, mas há muitas vezes tendência a dizer: isto é muito fácil, isto foram os tradutores que chegaram ali e de uma maneira... Muitas vezes nós até temos dizendo com um segundo sentido, puseram ali uma vírgula fora de sítio. E a verdade é que nós também temos que ser, mesmo acreditando e temos a nossa fé e a nossa crença, temos que ser intelectualmente honestos. Uhum. E exatamente é isto que nós, quando discutimos esta matéria ou estas matérias com os nossos irmãos, com as pessoas que têm outra visão diferente da nossa, nós também temos que saber assumir uma coisa que é certa, que é pelo próprio texto, olhando apenas para a letra, para a gramática, não há um resultado inequívoco se, como tu dizes,
Cristo disse, digo-te hoje que estarás, ou digo que te estarás hoje, não é? Passando agora para a linguagem de hoje. E isto é, acho que, muito importante também para nós adventistas, para todos os cristãos, que é, não vamos ser também tão rápidos diminuindo o argumento contrário literal e dizendo que é clarinho que nem água, olhando para ali que a vírgula está fora de sítio. Não. Olhando para o texto, o próprio autor diz-nos, tanto o advérbio pode estar referente ao que vem a seguir ou o que vem antes. É literalmente impossível. Então, de onde é que vem o nosso entendimento? O nosso entendimento não vem apenas destas frases, destas palavras. Vem de todo o contexto bíblico, vem de toda a doutrina bíblica relativamente a esta matéria, pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, pelos discípulos, relativamente a esta matéria. Ou seja, o que Cristo disse estaria coerente, ou estará coerente com o que foi dito antes e que foi o que foi dito depois na própria Bíblia. Mas o que eu queria deixar aqui ciente, e acho que é que este texto, como o Pedro Silva tinha dito, o primeiro é se calhar a grande parábola que deixa mais dúvidas. Estes aqui são textos que nós, se calhar, já lidamos muito mais com eles, de uma maneira muito mais simples, mas também eu queria deixar este apontamento, que é, se calhar todos nós, quando estamos a discutir com alguém que não tem a mesma crença ou a mesma interpretação deste versículo do que nós também não devemos ser tão ligeirinhos que digamos, não, aquilo foram os redatores que se enganaram a pôr a vírgula. Não é possível do grego saber daí. Então, de onde é que vem a nossa opinião se não é possível saber se é assim ou se é assado? Bem, vem efetivamente do que estão noutras passagens bíblicas que complementam a interpretação que nós consideramos ser a correta neste ponto, não é? Deixa-me só, porque eu há bocado caí no erro. Eu disse aquilo que temos em comum e não disse aquilo que é diferente na que acreditamos. Nós acreditamos que de facto existe vida para além da morte, mas que apenas quando Jesus regressa na segunda vinda, todos seremos ressuscitados para enfrentar o juízo. Então aí sim, o juízo, e alguns para morrer para toda a eternidade e outros para viver para toda a eternidade. E é isto que é o texto bíblico. E é isto que é importante reforçar. E podemos estudar a Bíblia de capa a contra capa, e a Bíblia não se contradiz nunca. A imortalidade da alma não é... aliás, temos N textos, os mortos nada sabem, enfim, todas as N textos. E porquê é que eu estou a referir a quantidade de textos contra 2 ou 3 que estamos aqui a estudar? Porque isso também é importante para entendermos aqui o que é que se está a passar. Há traduções que são feitas do grego, há traduções que são feitas do hebraico, e neste caso específico o texto é feito do grego, e inclusive a Bíblia refere Wilson Parocchi, que é um teólogo que não adventista, que analisou os escritos de Lucas e percebeu que Lucas utilizava muito esta expressão em conjunto sempre. Hoje te digo, em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje, como quem diz, eu estou-te a dizer aqui agora. É agora o que eu te estou a dizer. E, portanto, a interpretação que ele faz é a mesma que, por exemplo, a irmã Ellen White e a maioria e todos os adventistas fazemos, e existem mais pessoas que entendem essa interpretação como válida. Isto é a questão teológica e a questão doutrinária. É precisamente avaliarmos os textos à luz do autor, à luz do contexto, à luz da própria Bíblia e tudo o que está em que a Bíblia se explica a ela própria. Mas depois temos as questões lógicas, porque ainda há bocado estávamos a falar, é lógico, como é que um Deus que é amor se pode ser amor com um paraíso ali em que os salvos para a eternidade falam com os que estão a sofrer para toda a eternidade. Uma mãe que adora o filho, vê o filho a sofrer ali no fogo do inferno e diz-lhe, meu filho, eu não te posso dar água, eu não te posso... Isto são questões que são lógicas, que não são sequer doutrinárias ou teológicas. E aqui, se nós pensarmos bem,
Jesus disse aos discípulos antes o que é que ia acontecer. Uns dias antes, eu vou ser crucificado, isto vai acontecer. Não, não vais nada, disse o Pedro e não sei o quê. O pessoal negou, como vinha nas lições anteriores. Jesus sabia disto tudo. Jesus sabia perfeitamente que ele não ia ressuscitar hoje e que ia para o céu e que ia... Portanto, Jesus não ia estar hoje no paraíso com o ladrão. Jesus sabia que ia morrer, que ia passar o sábado a repousar, vamos pôr-lhe assim. A morte na Bíblia é sempre equiparada a um sono. Portanto, Jesus dormiu durante aquele sábado e no domingo ressuscitou. E nem aí ele foi para o paraíso, nem aí ele foi para o céu. E próprio, ele andou entre nós. Admitiu, e depois as suas próprias palavras foram que ainda não tinha ido ter ao Pai naquele momento. Ora, ó Jesus mentiu na cruz. Não toquem que eu ainda não tive, porque não há dúvida nenhuma que ele não foi para o céu, que ele não esteve no paraíso, e portanto ele não ia dizer ao ladrão da cruz. Eu acho que a lição não dá este exemplo, sou eu que estou a acrescentar, porque é um tema que já estudei anteriormente e que me impressionou pela lógica também da coisa. Não é questão gramatical que tu estás a dizer, que muitas das vezes nós queremos facilitar a coisa e fazer passar um atestado de estupidez às outras pessoas que estão imbuídas do espírito de tentar perceber o que é que a Bíblia diz. Não, isto aqui é uma questão também de lógica. Jesus diz, não me toquem que eu ainda não fui para meu Pai. Ou seja, eu não fui ao paraíso. Portanto, ele sabia que não ia para o paraíso, porque sabia que estava profetizado e disse isto antes ao Pedro. Portanto, ele sabia que não ia para o paraíso. Ele, depois de ressuscitar, disse que não esteve no paraíso. E, portanto, e aqui no meio temos uma frase em que diz, eu digo que hoje estarás comigo no céu, ou no paraíso, ou no céu, seja a tradução que vocês tenham na vossa Bíblia. Não é verdade. Não é, tanto que não é que ele não teve. Assim, Cristo tinha que dizer, daqui a umas semanas estarás comigo no céu, ou daqui a uns meses estarás comigo no céu, não é? Ou que um dia estarás comigo no céu. Tu estarás no céu, hoje estarás no céu. Quer dizer, agora, quando ele reforça a palavra hoje, o Lucas está a dizer hoje, se nós vamos dar o ênfase ao hoje, então temos que ver as coisas nessa perspectiva. Jesus sabia que ia estar no céu hoje? Jesus esteve no céu quando morreu? Não. Portanto, não podes bater certo. E esta é a interpretação não teológica, não gramatical, não escatológica, tudo o que vocês quiserem. A interpretação lógica. É lógica, exatamente. Que sentido fariam depois aqueles versículos que falam na segunda vinda de Cristo, que falam que os mortos hão de ressuscitar e que os vivos serão transformados e que nessa altura, ou depois deste processo, digamos assim, é que ascenderão ao céu e estarão para sempre com o Pai? Pedro, até desculpa lá interromper-te, só uma coisa que eu agora lembrei-me até com isso. Nós sabemos, porque até lemos na lição passada ou há 2 semanas, aqueles que ressuscitaram com Cristo no momento da sua morte e na sua ressurreição. Ora, se eles estivessem no céu, qual era o interesse de ressuscitarem neste momento com Cristo? Quer dizer, a Bíblia está recheada, e passando a palavra, a Bíblia está recheada de afirmações, exemplos, aspectos lógicos relacionados com a doutrina da ressurreição final e da segunda vinda de Cristo. Quer dizer, não há dúvida. Se estivessem no céu, o que é que se veria cá a fazer, se não apenas recuperar aqueles que cá estavam no momento vivos? Quer dizer, e sabemos que não é isso que acontece, porque literalmente a Bíblia diz de maneira diferente, não é? Nós já não temos muito mais tempo para abordar... Já estás na terça e na quarta-feira a falar nesses textos. O sentido que faz, aliás, a lição fala nisso. Eu julgo que podemos ser mais breves nesta parte da lição, porque não há tanto sumo e estes textos não são tão analisados a essa luz. Aquela das almas abaixo do altar, eu acho que era interessante ainda darmos uma passagem nisso. Mas a questão de Paulo dizer que nem a morte, nem a morte nos poderá separar do amor de Deus, acho que isso explica-se ele próprio, é óbvio, porque se nós morrermos amando a Deus, na ressurreição voltaremos a estar a amar a Deus e o seu amor estará connosco na ressurreição. Acho que a questão do momento também é muito facilmente explicável, não é? Porque a morte para nós é como abrir e fechar de olhos, não é? Porque nós não temos momento. A partir do momento em que eu morro até o momento em que voltar a estar com Cristo, para mim é um momento que sucede um imediatamente a seguir ao outro, não é?
Não, aí não há dúvida. Aliás, só para reforçar essa ideia, o que a Bíblia nos diz, e voltamos a dizer, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia explica-se ela própria, como tu disseste, fala de pessoas que foram, na altura em que Jesus morreu, houve túmulos que se abriram e tudo mais, e pessoas que foram para o céu. Portanto, se já estavam no céu, porque é que só agora é que foram para o céu? E, portanto, há uma série de outras coisas, a Bíblia não se contradiz. E neste aspecto aqui específico, o que é que há a dizer? É que o que a Bíblia diz várias vezes é que nós seremos restaurados com um corpo celestial. Portanto, voltamos ao pó, voltamos a ser pó, por muita confusão que faça a muita gente, alguns não querem sequer ser cremados, ou seja o que for, vamos ser todos pó outra vez. E aquilo que Deus vai pegar é reconstruir-nos outra vez a partir do pó, a partir do nada, como fez desde o início dos tempos com a criação do homem no Éden, e vai reconstruir-nos, mas com um corpo já incorruptível e um corpo para toda a eternidade. Portanto, se a Bíblia fala nisto, que sentido faria estar a reconstruir um corpo que já tem uma alma no céu para toda a eternidade? Não, as coisas não se contradizem assim, não fazem sentido. Não, temos que analisar à luz de tudo o que se passa em termos bíblicos. Eu passava então, porque já não temos muito tempo, passo-te a bola ao tio ou ao António para falar da questão dos espíritos que estão em prisão e que estão debaixo do altar. Que altar é esse? E se vocês quiserem elaborar um bocadinho sobre isso também. Em relação aqui à questão, no fundo voltamos sempre ao mesmo tema, que é da natureza humana, o que é que acontece quando a pessoa morre, ao espírito, à alma e ao corpo, não é? E esta será sempre a base de interpretação de todos estes versículos e de todos os textos que falam sobre esta questão das almas. Aqui parece que nestes dois textos que tu falaste, quer aquele de pregando aos espíritos em prisão, um bocadinho relacionados que até fazendo referência a Noé e às pessoas no período prévio a Noé, e podemos ir a pormenores como, então, será que Jesus continua, ou que Deus continua a instar com os anjos maus caídos para que eles possam arrepender? Mais uma vez vemos aqui este princípio de que há uma oportunidade até determinada altura, e depois que essa oportunidade, esse tempo fecha, o tempo da decisão, o tempo da escolha, o tempo de optar por Deus ou não, há um período, e a partir daí não há digamos, um purgatório, não há um céu, não há onde se possa modificar as coisas. É aquilo que tu disseste da natureza humana. Nós tentamos encontrar um plano B e conforto para a falta que nos fazem os nossos queridos. Se eles foram pessoas más, vamos dizer assim, ou se não foram pessoas religiosas, ou se nunca aceitaram a fé, então tentamos encontrar bypasses para que essas pessoas estejam no céu comigo sempre e que não estejam perdidas para sempre e não sei o que mais. Portanto, se os textos bíblicos todos dizem que o anjo fechou a porta por fora, acabou-se, não, é o tempo da graça, acabou. E entretanto vem uma doutrina aqui que diz, não, espera lá, o Noé disse aquilo, mas Deus abriu aqui um alçapão e Jesus está a pregar a eles para entrarem pelo alçapão. Isto faz algum sentido? Não faz, porque se temos toda a história em que Deus diz, vais pregar, e durante não sei quantas décadas Noé pregou e pregou e pregou, agora acabou. Quem está, quem não está, não está. Acabou. E passado não sei quantos séculos, no Novo Testamento, vem-se aqui, pega-se neste texto e diz assim, espera aí, há aqui um alçapão e podemos ainda buscar. Até os anjos que levaram Cristo a ser crucificado na cruz estão a ser trabalhados e vão ser salvos. Quando nós sabemos que há um momento no tempo em que essa escolha foi feita para o bem e para o mal. Ponto final. Eu não percebo nada de música, não sei nada de música, mas eu acho que o que tu estás a dizer está-me a fazer lembrar uma imagem, que é nós estarmos a ouvir uma melodia e a melodia estar toda na mesma lógica, no mesmo ritmo, não é? E depois tu tens ali uma nota contrária. Então tu tens que perceber que aquela nota contrária tu tens que a ver de acordo com o que ouviste antes. Exatamente. E com o que tiveste a ouvir e com o ritmo que estavas e com a cadência que estavas. Não era achar que tinha ali uma cadência disruptiva e que afinal aquela queria dizer exatamente uma coisa que já não tinha nada a ver com o que tu vinhas ouvindo. E muitas vezes a Bíblia
é preciso ter sempre este aspecto da lógica, que é, nós nunca podemos tirar de um versículo aquilo que nem o próprio livro, nem o próprio autor, nem o próprio mestre do autor, nem o que o autor diz que ouviu, quer dizer, e depois ali há um versículo que nós queremos dizer, se a Bíblia está recheada de versículos que apontam para a ressurreição final, que apontam para a mortalidade da alma e que a nossa vida depende exclusivamente de Cristo e da segunda vinda de Cristo e da morte de Cristo. E depois querer encontrar num versículo algo que é completamente disruptivo àquilo que está em tudo o resto. Isto é nós tivéssemos objetivamente, sem nada, a olhar isto, dizias, então, mas se isto dizia tudo ao contrário, porque é que chega aqui e inverte a lógica? Não pode ser, quer dizer, as coisas têm que ser vistas todas numa perspectiva do que é que foi dito, como é que foi dito, e o que é que estava dito antes e o que é que foi dito depois, quer dizer. E isto só queria deixar-vos isto porque o último, então, dos nossos versículos polémicos, digamos assim, de Apocalipse, não é? Exato. É bom dizermos um texto. Nós sabemos que Apocalipse, e qualquer pessoa que leia Apocalipse sabe perfeitamente e constata que Apocalipse está cheia de simbolismo, está cheia de imagens, está cheia de alegorias, digamos assim. Alegorias, sim. Está cheia de simbolismo. E depois, tentar pescar num versículo e entender aquilo como literal é inverter todo o livro, não é? Quer dizer, isto é, então eu estou aqui num conjunto de símbolos, num conjunto de simbolismo, e chego aqui, não, isto não é simbolismo, isto é literal. Então nós também temos que ler isto como... Mas é que mesmo nessas interpretações, depois há erros lógicos, como já eu referi nos anteriores. A interpretação é que são as orações que seria o altar do incenso, que simbolizava as orações que iam para Deus. Aqui fala do altar. E aqui a analogia não é o altar do incenso, é o altar do sacrifício, onde era derramado o sangue de Cristo, e o sangue dos mártires também, neste caso, implica essa redenção. É o mesmo altar onde Cristo, onde o Cordeiro vertia o seu sangue inocente e que os pelos pecados do mundo. Os mártires também verteram o seu sangue justificado por Deus e pela sua conduta toda de amor a Jesus, para que a mensagem chegasse aos nossos dias. E, portanto, até na interpretação depois do próprio texto, ou da doutrina que é criada à volta do texto, é muito falível, não tem sustentabilidade lógica. Eu não estou a falar teológica nem doutrinária, é lógica. Se nós olharmos para a lógica das coisas sem querermos ir tanto ao detalhe, o que eu acho que é o importante, até para provavelmente saltamos já para sexta-feira, e para deixar uma nota importante, uma nota final, consumo, digamos assim, para quem nos ouve e quem não partilha da mesma perspectiva de nós, é que e eu digo isto muitas vezes, o Pedro está-me sempre a nomear, nós não nos perdemos pelos pecados que cometemos, mas pela graça que deixamos de aceitar. E, portanto, uma coisa é certa, a quem nos está a ouvir, irmão, irmã, a quem visitou o canal pela primeira vez, se recusou ou se recusa, ou se algum familiar ao longo de toda a sua vida recusou a graça do sacrifício e do amor de Jesus, não existe um plano B. Não há missas de sétimo dia, não há batismos depois, não há ofertas a um santo que está especial para causas perdidas que vai interceder. Não, isso não existe, não é bíblico. E mais, isso é passar um completo atestado de pobreza, de miséria a todo o plano de redenção que Deus desenhou para nós com a morte de Jesus. É pegar no sacrifício de Jesus e jogar fora e dizer: ele recusou o teu sacrifício, mas não há problema, porque temos aqui um plano B. Deus dá aqui um plano B. Deus não dá planos B. Temos hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, todos os dias quando acordamos, temos a probabilidade de morrer, mas também temos a graça de Cristo sempre disponível para nós, para que essa morte não seja eterna. Esta é a minha nota final, agora deixo com vocês. Eu queria deixar também, antes de passar ao Pedro a nota final mesmo total, eu queria deixar a nota final e voltar ao versículo inicial desta lição,
E é uma palavrinha que lá está, e eu acho que isto é, para este caso, assim como para muitos, é examinar as Escrituras. E nós temos que examinar as Escrituras sem preconceitos, de mente aberta, de coração aberto e pedindo a Deus que nos ajude a interpretar e a conseguir obter a interpretação melhor para os seus versículos. Não é tentar chegar a um resultado que nós queremos ou tentar chegar a um resultado que nos vai mais ao acordo das nossas vidas ou aquilo que nós esperamos, mas é partirmos de uma folha limpa, não é? E tentar, nestes contextos, como nós vimos aqui, tentar ler quanto mais possível, tentar perceber a interpretação, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, como é que foi dito, como é que não foi dito, para não estarmos aqui nem crentes adventistas, nem crentes que não sejam adventistas. Eu acho que isto é válido para qualquer pessoa, que leia a Bíblia, tem que ler a Bíblia de um espírito de mente aberta e de coração aberto, pedindo a orientação de Deus. E com certeza sabemos que ela nos será dada. E efetivamente não é ler um versículo isolado, ler um capítulo isolado, é tentar estudar, examinar, e não apenas fazer uma leitura geral, uma leitura sem meditarmos, sem pensarmos. E acho que nós adventistas, e agora estou a falar para os adventistas, temos acima de tudo que fazer examinar as Escrituras, como sempre nos ensinaram a fazer e que muitas vezes nos esquecemos. Estudar as Escrituras, não é ler, não é ler um versículo como se estivesse a ler qualquer coisa, não, é estudar aquele versículo, é estudar aquele assunto, é discutir de mente aberta aquele assunto para conseguirmos chegar a uma compreensão do que aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mané, deixa-me só dizer uma coisa que eu não disse há pouco, que era importante. Também não nos compete a nós pensar ou julgar se aquela pessoa se salvou ou não, ou se vou fazer isto a seguir ou aquilo outro, porque nós não sabemos, o juízo não é nosso. Uma sobranceria da nossa parte fazer isso. Portanto, por muito que esta mensagem seja dura e difícil, e eu pensar assim, poxa, ele só teve aquela oportunidade, se aceitou, aceitou, se não aceitou, não aceitou. Eu acho que ele não aceitou e que não vou estar com ele no céu. Não sabemos. Não sabemos porque o juízo não é nosso, o juízo é de Deus. E nos últimos minutos de vida, no último suspiro, pode haver uma decisão que seja de facto honesta de coração e que mude tudo o resto. Aconteceu com o ladrão na cruz, falámos disso ainda há pouco. Eram dois, houve um ali que na hora decidiu e mudou a vida dele para toda a eternidade. Dizer quantos mártires não ficarão surpreendidos por ver Paulo, se calhar, não é? Exatamente. Seguidor. Nós não sabemos. Exatamente. Para o coração das pessoas, nem o que é que irá depois, não é? Exatamente. Muito bem, acho que é precisamente um dos objetivos das palavras cruzadas é levar cada um de nós a refletir sobre a Escritura, a estudar a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, a tentar ter uma compreensão cada vez mais profunda e também mais global da palavra de Deus, porque só assim é que conseguimos, digamos, cimentar as nossas doutrinas e naquilo em que acreditamos, não baseado num só versículo ou num só pormenor, mas na globalidade das Escrituras e daquilo que Deus quis que chegasse até nós através da sua palavra. Quero agradecer ao Pedro e ao Mané por mais um episódio das Palavras Cruzadas. Desejamos uma boa semana a todos e que todos nós possamos reservar cada dia um período para poder orar e para poder estudar a Palavra de Deus. Amém. Isso sim poderá fazer a diferença na nossa vida e na transformação do nosso caráter. Um abraço a todos.